Bem-vindos a mais uma análise profunda aqui no canal. Hoje a gente continua na filosofia do direito, um território assim que sempre desafia pensar, né? Com certeza. E hoje o foco são ideias que vieram depois daquela visão mais técnica do direito, o chamado pós-positivismo. Isso. O material que a gente tem aqui em mãos, aliás, um agradecimento especial ao Dr. Paulo Luiz pela organização primorosa, nos provoca logo de cara. O direito é só a lei no papel ou tem algo mais profundo, uma conexão real com ética, com justiça? É exatamente essa busca por reconexão que marca esse período. Uma reação à ideia de que o direito bastava a si mesmo, sabe? Separado da moral. Perfeito. E é isso que a gente vai investigar hoje. Vamos dar uma olhada na crítica forte da Escola de Frankfurt, nas ideias de justiça do John Rawls e na aposta no diálogo do Jürgen Habermas. Como essas correntes como elas transformam nossa visão. São perspectivas bem diferentes, mas que dialogam, né? Todas questionando o status quo da época. Exato. Então, para quem nos acompanha, já sabe, curta o vídeo, se inscreva no Júri 360 Lab para não perder nada. Isso aí, apoiem o canal. Bom, então vamos começar por aí. Esse tal de pós-positivismo. O que significa na prática ir além do positivismo jurídico? Por que essa necessidade de juntar direito e ética de novo? Olha, significa basicamente reconhecer que o direito não funciona, assim, isolado do mundo, num vácuo moral. O pós-positivismo não é uma escola fechadinha, sabe? É mais um movimento, uma tendência geral. Uma tendência que surgiu por quê? Qual foi o estopim? Bem, parte da constatação de que a visão positivista, aquela do direito é igual à lei e ponto final, era insuficiente, especialmente depois de vermos, historicamente, regimes autoritários usando leis formalmente válidas para cometer atrocidades, né? Ficou claro que só a legalidade formal não garantia justiça. Entendi. A forma não garantia o conteúdo ético. Exato. Então, valores como dignidade, justiça, igualdade, eles não são só ideias bonitas externas ao direito. Para essa visão pós-positivista, eles são elementos internos, que devem sim guiar a interpretação, a aplicação das normas. Não dá para separar. Faz todo sentido. E falando em crítica a uma visão muito técnica, muito calculista, talvez, a Escola de Frankfurt entra pesado nisso, né? Com a crítica à razão? Pensadíssimo. A Escola de Frankfurt, com pensadores como Adorno, Horkheimer, desenvolveu o que eles chamaram de teoria crítica. E um conceito central para eles é a razão instrumental. Razão instrumental. O que seria isso de forma mais palpável? Pensa assim. A razão, que a gente imagina como uma ferramenta para buscar a verdade, para libertar, para entender o mundo, na sociedade moderna, capitalista, ela teria se reduzido. Virou só um instrumento para calcular a melhor forma de atingir um objetivo, qualquer objetivo. Tipo, a eficiência acima de tudo. O como fazer importa mais do que o que ou por que fazer. Exatamente essa lógica. É a razão como cálculo, como meio para um fim, sem questionar a moralidade desse fim. A eficiência virou valor supremo. Eles viam isso operando em tudo, na indústria, na burocracia, na tecnologia, até na ciência, quando ela se desconecta de valores humanos. Nossa. E o perigo disso é que essa razão eficiente pode ser usada para dominar, para controlar. Precisamente. A crítica deles é que essa razão instrumental, em vez de emancipar, acaba sendo usada para a dominação da natureza e das próprias pessoas. Ela se torna uma ferramenta de controle, não de libertação. Eles buscavam, em oposição, uma racionalidade emancipatória. Uma razão que libertasse. E no direito? Como essa crítica se aplica? Um sistema legal pode ser superlógico, organizado e ainda assim servir para oprimir. Pode. E é aí que a teoria crítica nos alerta. Um sistema jurídico pode ter regras claras, procedimentos lógicos, parecer super racional nesse sentido instrumental, mas na prática pode estar ali para manter privilégios, para legitimar injustiças, para silenciar quem discorda. Então não basta olhar a lei e dizer, é válida porque seguiu o procedimento X. Não basta mesmo. A Escola de Frankfurt nos chama a olhar por baixo dessa aparência de racionalidade. Perguntar, essa lei serve a quem?
Quais são os efeitos reais dela na vida das pessoas? Ela promove a dignidade humana, a emancipação, ou o contrário? É uma crítica bem radical, né? Bem radical e necessária, parece. Muda totalmente o jeito de analisar o direito. Agora, saindo um pouco dessa crítica mais demolidora e indo para uma tentativa de construção, John Rawls, ele tenta definir princípios de justiça que sejam justos para todos, certo? Como ele faz isso? Aquela ideia da posição original. Isso, Rawls é um marco. Em uma teoria da justiça, ele propõe um experimento mental fascinante para a gente descobrir quais seriam os princípios de justiça mais razoáveis. Ele imagina essa situação hipotética, a posição original. E o que acontece nessa posição original? Nela, pessoas racionais se reuniriam para escolher os princípios básicos que vão organizar a sociedade. Mas tem um detalhe crucial. O véu da ignorância. Esse é o ponto-chave, né? Exatamente. As pessoas escolhem esses princípios por trás de um véu da ignorância. Isso significa que ninguém sabe nada sobre sua própria situação particular na sociedade que vai resultar dessa escolha. Como assim não sabe nada? Não sabe sua classe social, se vai ser rico ou pobre, não sabe se os talentos naturais, inteligência, força, não sabe sua raça, seu gênero, sua religião, nem mesmo o que considera uma vida boa. Você está no escuro sobre onde vai parar. Puxa, a ideia então é eliminar o interesse próprio da equação. Se eu não sei se você é da minoria ou da maioria, do grupo X ou Y, eu vou ter que escolher regras que protejam todo mundo. Exatamente. O véu força a imparcialidade. Você tem que pensar, quais regras seriam justas não importa onde eu caia nessa sociedade? É uma forma de garantir que os princípios escolhidos sejam equitativos, justos para qualquer posição, especialmente para as menos favorecidas. É um exercício mental poderoso. E o que Rawls acha que sairia dessa escolha imparcial? Quais seriam os princípios de justiça? Ele argumenta que 2 princípios fundamentais seriam escolhidos. O primeiro é o princípio da liberdade igual. Basicamente, cada pessoa tem que ter o direito igual ao mais amplo sistema de liberdades básicas que seja compatível com um sistema igual de liberdades para todo mundo. Ok, garantir as liberdades essenciais, expressão, pensamento, essas coisas para todos por igual. Faz sentido. E o segundo princípio? Ele lida com as desigualdades, que a gente sabe que existem. E ele tem 2 partes. Essas desigualdades só são justificáveis, só são aceitáveis, se, primeiro, elas trouxerem o maior benefício possível para os membros menos favorecidos da sociedade. Esse é o famoso princípio da diferença. Peraí, desigualdade só é justa se ajuda quem está na pior situação? Exato. E a segunda parte é que essas desigualdades têm que estar ligadas a cargos e posições que sejam abertas a todos em condições de igualdade equitativa de oportunidades. Não basta a lei dizer que todo mundo pode concorrer. A sociedade tem que garantir que a origem social não seja um impeditivo real para as chances das pessoas. Nossa, isso é bem diferente do que a gente costuma ouvir sobre mérito, né? O princípio da diferença é muito forte. Qualquer vantagem para os mais ricos ou talentosos só se justifica se, de alguma forma, melhorar a vida de quem tem menos. É um critério bem exigente. Ele não prega a igualdade de resultados, mas diz que a estrutura básica da sociedade tem que ser montada de forma a maximizar a expectativa dos que estão na base. E a igualdade de oportunidades tem que ser real, não só formal. O impacto disso para pensar políticas públicas, impostos, educação, é gigantesco. Rawls dá uma régua moral bem clara para avaliar a justiça das instituições, com foco total na equidade e na proteção dos mais vulneráveis. Sem dúvida. É uma teoria que gerou, e ainda gera, muito debate, mas a influência dela é inegável. Agora, mudando um pouco o foco. Jürgen Habermas. Ele também é um nome gigante, né? E ele parece colocar a comunicação, o diálogo no centro de tudo. Como a conversa vira base para a legitimidade da lei para ele? Habermas, que vem da tradição da escola de Frankfurt, mas segue um caminho próprio, foca muito na linguagem. Ele acredita que a base da nossa vida social não é a estratégia, a busca pelo sucesso individual a qualquer custo, que ele chama de agir estratégico ou instrumental. Que lembra a crítica da escola de Frankfurt. Exato. Mas ele diz que mais fundamental que isso é o agir comunicativo.
É a nossa capacidade de usar a linguagem para buscar entendimento mútuo, para coordenar ações com base em razões, em argumentos, buscando um consenso racional. Então a gente usa a linguagem não só para manipular ou persuadir, mas primariamente para se entender, para chegar a acordos justificados. Essa é a aposta dele. Claro que a comunicação pode ser distorcida pelo poder, por interesses, mas ele acredita que na própria estrutura da linguagem existe um potencial para esse entendimento baseado em razões, que a gente chama de validade. E como isso se conecta com o direito? Porque, na prática, muitas leis parecem impostas, né? Não parecem resultado de um grande diálogo consensual. Habermas fala de facticidade e validade. Exatamente. Nas sociedades modernas, que são complexas, plurais, sem uma única moral compartilhada por todos, o direito ganha um papel crucial. Ele funciona como uma ponte entre a facticidade, que são os fatos sociais, o poder, os interesses, a coerção estatal, a realidade como ela é, e a validade, que são as normas, a legitimidade, as boas razões que justificam essas normas. Ah, então a lei tem esses dois lados. O lado do poder, que a impõe, facticidade, e o lado da razão, que deveria justificá-la, validade. Isso. Uma lei que é só força bruta, só facticidade, pode até funcionar por um tempo, mas falta a ela legitimidade, aceitação racional. Para Habermas, a legitimidade do direito nas democracias não vem de um conteúdo específico, como os princípios de Rawls, mas do processo pelo qual a lei é criada. Do processo democrático. Sim, mas não qualquer processo. Um processo que ocorra na esfera pública, aquele espaço de debate, de formação de opinião dos cidadãos, e que seja discursivo, racional, inclusivo, onde todos os afetados pela norma possam, em princípio, participar como livres e iguais, apresentando seus argumentos. Então a lei é legítima se ela puder ser vista como resultado desse debate público aberto e racional. A fonte da validade é o consenso alcançado pelo diálogo. Exatamente. A legitimidade democrática do direito moderno deriva dessa possibilidade de justificação através da comunicação na esfera pública e dos procedimentos democráticos que a institucionalizam. É uma aposta forte na qualidade da democracia deliberativa. Entendi. O foco é na qualidade do processo de criação da lei, na deliberação pública. Muito interessante. Bom, então a gente viu a crítica da razão instrumental lá de Frankfurt, a busca por princípios de justiça com Rawls e essa aposta na comunicação democrática de Habermas. O que amarra tudo isso? Qual o ponto comum dessas críticas ao positivismo mais antigo? Olha, o grande elo é essa recusa em aceitar que a validade da lei se resume à sua criação formal por uma autoridade competente. Todos eles, cada um à sua maneira, estão dizendo não basta. Eles reabrem a porta para discutir a justificação, a legitimidade do direito. O porquê da lei, né? Não só o como. Isso conectam o direito de volta com a ética, com a política, com a justiça. O pós-positivismo, como esse guarda-chuva maior, faz exatamente isso. A Escola de Frankfurt nos dá a ferramenta da crítica radical, o alerta contra a opressão disfarçada. Rawls nos dá um método para pensar justiça substantiva, com foco nos mais vulneráveis, e Habermas foca no processo democrático, na comunicação, como fonte de legitimidade em sociedades como as nossas, plurais. E para quem está na lida diária com o direito, advogada, juiz, estudante ou só como cidadã mesmo, por que é importante conhecer essas ideias? Muda alguma coisa na prática? Muda tudo, eu diria. Conhecer essas bases filosóficas tira a gente daquela posição de ser só um aplicador de regras, um técnico. A gente passa a questionar o sentido das normas. A pergunta é por quê? Exato. A avaliar se a lei é justa, se ela é legítima do ponto de vista democrático. Isso influencia como a gente interpreta uma lei buscando o sentido mais justo, talvez, ou o que melhor reflete um consenso. Influencia como a gente argumenta num caso indo além do texto frio da lei para discutir princípios. E influencia, claro, a nossa capacidade de criticar o sistema, de identificar quando as leis ou as práticas não estão funcionando bem, quando perpetuam injustiças.
torna a relação com o direito mais Exato. consciente, mais crítica, Exato. mais reflexiva. E espera-se contribuir para uma prática jurídica mais comprometida com a justiça, não só com a formalidade. Realmente, essa viagem pela filosofia do direito nos dá muitas ferramentas para pensar. Vimos como essa conexão direito-ética é vital, como a própria razão pode ser criticada, como buscar equidade exige pensar em mecanismos como os de Rawls e como a saúde da democracia e do debate público é essencial para a legitimidade das leis, como diz Habermas. E sabe, talvez uma última reflexão que essas leituras provocam é sobre as tensões que existem entre essas próprias ideias. Porque no mundo real, na prática jurídica, nos debates políticos, muitas vezes esses ideais entram em choque, né? Como assim? Conflitos entre eles? Dá um exemplo. Pensa, por exemplo, uma situação onde uma crítica muito forte a uma injustiça estrutural, uma crítica bem no estilo da Escola de Frankfurt, parece exigir uma ação mais radical, talvez até fora das regras estabelecidas. Uma ruptura. Isso. Mas, ao mesmo tempo, você tem a defesa da importância de seguir os procedimentos democráticos, mesmo que sejam lentos, que pareçam insuficientes. Algo que Habermas, ou talvez até Rawls, defenderia em nome da estabilidade e da legitimidade formal. Como a gente pesa isso? A urgência da crítica contra a necessidade do procedimento. É um dilema real. Ou pensa no outro caso. O debate na esfera pública fica superpolarizado, talvez manipulado por fake news, e começa a ameaçar direitos básicos de um grupo minoritário. Direitos que o Rawls diria que são inegociáveis, lembra? O princípio da liberdade igual. Sim. Aí surge a tensão, a defesa da deliberação democrática, do processo comunicativo Habermas, pode acabar legitimando um resultado que viola princípios fundamentais de justiça Rawls. Como proteger a minoria quando a vontade popular na esfera pública parece ir contra ela? Nossa, são perguntas difíceis. A crítica versus o procedimento, a vontade da maioria versus os direitos fundamentais. Exatamente. Não tem resposta fácil para essas tensões. Elas mostram que construir um direito justo e legítimo é um trabalho contínuo, complexo, cheio de escolhas difíceis. Conhecer essas filosofias não dá resposta pronta, mas ajuda a gente a enxergar melhor essas tensões, a entender o que está em jogo nos debates concretos do direito. Questões muito pertinentes mesmo, para a gente continuar pensando. Esperamos que essa análise tenha sido esclarecedora e provocado novas reflexões. Com certeza. O objetivo é sempre esse, né? Agitar um pouco as ideias. Reiteremos nosso muito obrigada ao Dr. Paulo Luiz pela organização do material que tornou essa conversa possível. Fundamental mesmo. E claro, fica o convite a todos que nos acompanharam, curtam o vídeo, compartilhem e, principalmente, inscrevam-se no Juris 360 Lab para mais discussões como esta. Até a próxima!